Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto, eu sou trabalhador do grupo fraternal Casa de Pedro, em Valinhos. É com muito carinho que venho trazer mais um pouco de informações sobre a doutrina espírita. Vamos fazer uma ligação com nossos mentores para que possam nos dar a sustentação. Vamos nos ligando a Pedro, patrono da nossa casa, e assim também a Jesus, para que possa nos envolver com a sua luz. O nosso tema de hoje, vamos tratar sobre quais os setores que a doutrina se divide, qual deve ser o mais importante e por quê. Kardec, no livro Que é o Espiritismo, assim se expressa. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Em vista disso, constituindo a doutrina espírita um corpo de princípios filosóficos e éticos, apoiados na experimentação científica, apresenta ela três notórios aspectos: o científico, o filosófico e o religioso. Os fatos ou fenômenos espíritas são a substância mesma da ciência espírita, e seu objeto é o estudo e o conhecimento desses fenômenos para a fixação das leis que os regem. Em seu aspecto científico, ele demonstra experimentalmente a existência da alma e sua imortalidade, principalmente por meio do intercâmbio mediúnico entre os encarnados e os desencarnados. Definindo as responsabilidades dos espíritos, quando encarnados ou na vida espiritual. O Espiritismo é filosofia, uma regra moral de vida, de comportamento para os seres inteligentes da criação. No seu aspecto científico e filosófico, lembra Emmanuel, a doutrina espírita será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam ao progresso da humanidade. O Espiritismo é, no sentido filosófico, uma religião. Assim o disse Kardec em memorável discurso publicado na Revista Espírita, de dezembro de 1868. Mas não se constitui, no sentido comum, em mais uma religião, visto que não possui cultos instituídos, igrejas, rituais, dogmas, mitos ou crendices, nem tampouco hierarquia sacerdotal. É, porém, no seu aspecto religioso, assevera Emmanuel, que repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, estabelecendo a necessidade da renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. A filosofia, a ciência e a filosofia fazem com que cresçamos intelectualmente. Somente a religião cultiva-nos o coração, para que nele viaje o sentimento. Com a ciência procuramos, com a filosofia pensamos, com a religião sentimos. Desperta a imortalidade da alma, liberta a consciência humana, revela a evolução dos seres, explica racional do Evangelho de Jesus. Consideramo-lo religião quando estabelece um laço moral entre os homens, conduzindo-os em direção ao Criador,
mediante a vivência dos ensinamentos morais do Cristo. Emmanuel, em O Consolador, diz: podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a religião vinculam à Terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. Ao Espiritismo, em seu tríplice aspecto, compete a indeclinável tarefa de espalhar a nova luz sobre a humanidade inquieta e atormentada. Doutrina de liberdade enseja conceitos inteiramente novos de conduta, convocando os espíritos à ação correta e digna, escassa em múltiplos departamentos da sociedade. Texto de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Viana de Carvalho, no livro A Luz do Espiritismo. Chico Xavier nos faz pensar. A doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Se tiramos a religião, o que é que fica? Fica um corpo sem coração. Se tiramos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tiramos a filosofia, fica um corpo sem membros. Edivaldo Pereira Franco nos diz que o Espiritismo, pela sua própria origem, é uma ciência de pesquisa, tornando-se uma filosofia de comportamento e uma religião de vivência. Isso precisa ficar claro ao movimento espírita. Qualquer entendimento no sentido de excluir qualquer dos momentos restringe o conceito doutrinário. Portanto, lembremos-nos dos 3 aspectos do Espiritismo: científico, filosófico e religioso. Como ciência, comprova através da lógica e da experimentação. Como filosofia, opera o trabalho do raciocínio em busca do conhecimento e da sabedoria. Como religião, elucida e clarifica, buscando elevar as almas, ligando as pessoas umas às outras e a Deus, edificando e iluminando os sentimentos, promovendo a reforma íntima. Os 3 setores são importantes. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Fé inabalável só é a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. Frase dita por Albert Einstein. E aqui, finalizando o nosso vídeo, meu muito obrigado pela sua atenção. E se você gostou e puder curtir e compartilhar com amigos, ficarei muito agradecido. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Meu muito obrigado.